Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos estudar queda livre, ou movimento sob a ação da aceleração da gravidade. Esse movimento de queda livre, ou lançamento vertical também, ele é estudado com base em um dos movimentos que nós estudamos em aulas anteriores. Nós estudamos dois tipos de movimento, movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a queda livre, só lembrando os dois movimentos, o movimento uniforme é aquele em que não tem presença de aceleração. A principal característica é que a velocidade é constante. No movimento retilíneo uniformemente variado, existe uma grandeza que provoca a alteração da, aceleração, da velocidade, que é a aceleração. Então, o movimento sob a ação da gravidade, sabemos que a gravidade é uma aceleração, tá certo? Que os corpos celestes fazem ao puxar os corpos próximo a ele, ou seja, dentro do campo gravitacional, todos os corpos celestes que têm seu campo gravitacional, quando colocam alguma massa dentro desse campo gravitacional, ele é puxado no sentido do corpo, ou seja, do corpo celeste. Vamos pegar aqui a Terra como referência. Então, se eu solto essa caneta, ou na verdade essa caneta está dentro do campo gravitacional terrestre, ao ser abandonada, ela vai se dirigir no sentido da Terra, atraída por essa ação gravitacional. Então, existe uma aceleração. Se existe uma aceleração, o movimento tem que ser caracterizado como um movimento variado, tá bom? Então, a queda livre é um movimento variado. Essa queda livre foi estudada principalmente, ou seja, o registro aponta mais precisamente nessa sistematização que nós conhecemos hoje nos livros, a partir do século XVII, com o físico italiano Galileu Galilei, que ele descreveu para a época um fenômeno muito importante, que a velocidade de queda dos corpos não depende da massa. No dia a dia, a gente até percebe que os corpos têm maior massa, às vezes chega primeiro, mas não é porque tem maior massa, é simplesmente por conta da forma dele ou de algumas outras interferências. Por exemplo, se tirasse o ar do ambiente, fizesse um experimento numa situação de vácuo, mesmo que você soltasse uma tonelada e 1 grama da mesma altura, os dois chegam simultaneamente ao solo, isto é, com a mesma velocidade e, claro, no mesmo instante, tá bom? Então, a aceleração, a queda livre, é aquele movimento que está agindo simplesmente a aceleração da gravidade de uma forma idealizada, não vamos considerar a resistência do ar. Daí é chamado queda livre. Aplicações disso a gente pode pegar com boa aproximação, embora exista resistência do ar. No caso do paraquedista, como a imagem está remetendo aqui, tá certo? No dia a dia tem resistência do ar, mas com boa aproximação, tirar a resistência do ar nos primeiros segundos de queda, quando ele se joga da aeronave, é um movimento aproximadamente de queda livre. Vamos lá. Conforme já foi falado para vocês, o movimento de queda livre é um movimento que existe uma aceleração. Portanto, as expressões que vão fazer uso são as expressões do movimento variado. Mas antes vamos analisar o seguinte: queda livre e lançamento vertical. O que é que difere um do outro? Queda livre, está aqui o objeto, eu solto. Quando eu solto, ele vai cair, se eu tirar a questão da resistência do ar, isso aqui é queda livre. Lançamento vertical, aqui o objeto, eu jogo ele. Quando eu jogo, tem ação da gravidade, puxando para baixo, mas ele tem uma certa velocidade inicial, que vai levar até uma altura máxima. Quando ele chega nessa altura máxima, ele adquire velocidade, a velocidade que ele só aqui vai decrescendo até chegar nessa altura máxima. Quando ele chega neste ponto aqui, ele vai parar, ou seja, a velocidade vai ser zero para ele retornar. Essa figura aqui está ilustrando essa situação, essa figura aqui da direita. Olha, o objeto foi lançado verticalmente para cima, ele vai tendo uma velocidade até atingir a altura máxima. No ponto mais alto, essa velocidade vai ser igual a zero e a partir daí ele vai descer, ou seja, vai ter uma velocidade no sentido contrário. Vamos só olhar o seguinte. Nesse caso aqui, é velocidade vertical para cima. Nesse caso aqui, é velocidade nula. Aqui, ó, quando ele estiver descendo, naturalmente a velocidade é vertical para baixo. Mas existe uma aceleração nesse processo. Essa aceleração é a gravidade. E observe que a aceleração da gravidade, independente se o corpo está subindo, está no ponto mais alto que ele está parado ou está descendo, a aceleração da gravidade vai ser sempre vertical, apontando para baixo. Claro, estou falando do nosso referencial aqui, Terra, tá bom?
Então, veja, aceleração da gravidade aqui representada em vermelho. Aqui, ó, novamente, todo momento a aceleração da gravidade aponta sempre para baixo, ok? Na queda livre, claro, solta e o objeto vai se mover no mesmo sentido da aceleração da gravidade. No lançamento vertical, se eu jogo contra a gravidade, ou seja, a gravidade está para baixo, se eu jogo um objeto de baixo para cima, ele está no sentido contrário à gravidade. Nesse caso, essa aceleração vamos considerar como negativa, que vai aparecer aqui nas equações. E aqui, gente, eu coloquei as equações do movimento variado, linear, e do movimento vertical aqui, tá bom? Então, lá no movimento variado, a função velocidade é V igual a V inicial mais AT. Aqui no movimento vertical vai ser V mais ou menos. O que mudou aqui? No lugar do A, substituir por G, que é a aceleração da gravidade. Se for para a Terra, essa gravidade é aproximadamente 10. Tá bom? 9,8, mas a gente considera 10. E cadê o V0 daqui? Eu arbitro, geralmente, quem está fazendo o problema, tem a liberdade de fazer de arbitrar que essa velocidade inicial seja zero, a não ser que se for queda livre, está aqui, ó, parado, velocidade inicial zero, soltei, ok? A não ser que o objeto já esteja caindo e eu quero saber aí no meio. O objeto está caindo, quando ele passou desse ponto eu quero calcular a velocidade final, sabendo qual foi a velocidade que ele partiu desse ponto. Aí é outra história, tá bom? No movimento variado, nós temos a função horária do espaço, como sendo S igual a S inicial, mais V inicial T, mais A, T ao quadrado sobre 2. Posição inicial, arbitramos 0. Velocidade inicial, partiu do repouso, 0 também. Ficou quem? No lugar do S, vou substituir por H, de altura, tá bom? Mais ou menos. No lugar do A, eu vou colocar G, que é a aceleração da gravidade, T de tempo ao quadrado sobre 2, tá bom? E quando você não tiver o tempo, voltamos a recorrer a Torricelli. Torricelli diz que quando você não tem o tempo, vai ser quem? V ao quadrado, final ao quadrado, igual a V inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação do espaço. Para o movimento variado, ou melhor, para um lançamento vertical, queda livre, os movimentos verticais de maneira geral, essa equação vai cair esse V0 pelas situações que eu falei anterior, velocidade inicial zero, vai ficar mais ou menos 2 vezes a aceleração, no caso a gravidade G, variação da altura. Mas aí toda a equação está aparecendo mais ou menos, mais por aquilo que eu falei. Olha, serve também as equações para o movimento vertical, para o lançamento vertical e para a queda livre. Se você está lançando de baixo para cima, olha, a velocidade está nesse sentido, a gravidade é sempre para baixo, você vai usar o sinal de menos. Se você está lançando de cima para baixo ou simplesmente soltando o objeto de cima para baixo, os dois, tanto a velocidade quanto a aceleração, estão no mesmo sentido, portanto, vai ser positivo. Está no mesmo sentido, aceleração e velocidade, positivo. A aceleração está no sentido e o deslocamento, ou seja, a velocidade está no sentido contrário, negativo. Ok? Vamos ver a aplicação dessas coisas aqui. Então, vamos lá. Primeira questão vai dizer o seguinte. A primeira questão vai dizer o seguinte. Determine qual a velocidade. Olha, ele começou com uma pergunta. Ele quer saber qual é a velocidade. Vou colocar logo a interrogação aqui no lugar do V. V igual a interrogação. Determine qual é a velocidade com que um objeto chega ao chão se o mesmo estiver descrevendo um movimento de queda livre que dura um total de 3 segundos. 3 segundos é o quê? O tempo. 3 segundos, tá bom? E ele quer essa velocidade em quilômetros por hora. Olha, gente, V igual mais ou menos GT. V igual. Olha, o objeto, a velocidade com o objeto que estiver escrevendo o movimento de queda livre. Então, vou arbitrar. Ele não falou nada, mas certamente foi solto aqui, ó, de cima. Tá certo? Ele está para baixo. A gravidade também é para baixo, tanto a gravidade quanto a aceleração. Então, vamos usar o positivo. V igual a mais. Quem é a gravidade? 10. Constante aqui na próxima. A gente considera aproximadamente constante, né? Na superfície terrestre, ou próximo dela. Vezes o tempo, que é quanto? 3.
Então, essa velocidade é 30. 30 o quê? Metros por segundo. Ele pediu em quê? Quilômetros por hora. De metros por segundo para quilômetros por hora, nós multiplicamos por 3,6. Isso vai me fornecer uma velocidade de 108 quilômetros por hora. Pronto. Terminou o problema. Ok? Vamos para o próximo. Problemas que eu coloquei aqui como exemplos para a gente ir treinando, exercitando, consolidando nosso conhecimento. Uma bigorna de 100 quilogramas, vamos anotar a massa desse objeto, 100 quilogramas, é abandonada do alto de um edifício de 20 metros. Então, a altura do edifício, 20 metros. E cai em cima, ou melhor, em direção ao solo. Determine a velocidade e o instante. Ele quer saber a velocidade e o instante em que a bigorna encontra-se imediatamente antes de tocar o chão. Desconsidera a resistência do ar, ou seja, não tem resistência do ar. Então, ele está perguntando duas coisas. Primeiro, a velocidade e depois o tempo. Olha, você poderia imaginar, vamos usar essa expressão para calcular a velocidade, que ele vai chegar no solo. Só que essa expressão precisa do tempo. E eu não tenho tempo, inclusive foi perguntado também. Volta lá para dar uma olhada nas expressões. Olha, quando eu não tenho tempo, eu utilizo quem? Equação de Torricelli. Portanto, essa aqui vai me ajudar. Vamos para lá? V final ao quadrado é igual a 2GH. O V inicial considerou que foi abandonado. Não considerou não, ele disse que foi abandonado. Quando abandona, a velocidade inicial é zero. Então, V ao quadrado é igual a 2 vezes 10, que é a gravidade, vezes a altura, que foi quanto? 20. Gente, 2 vezes 10, 20. 20 vezes 20, 400. Para tirar esse 2 daqui, eu coloco o radicando deste lado. Portanto, eu chego à conclusão, raiz quadrada de 420 metros por segundo. Primeira parte resolvida, gente. Vamos agora nos preocupar com a segunda parte. Ele está pedindo o quê? O tempo. O tempo. Aí, gente, você pode usar direto essa expressão. Posso fazer isso aqui, ó. V igual a GT. Não vou colocar mais ou menos, já sabemos que é mais. V igual a 10. Opa, perdão. V foi quanto? Foi 20. Tá aqui, ó. O G foi 10 e o tempo quero saber. Portanto, T igual a 20 para 10. T igual a 2 segundos. Certo? Pronto, está respondido os dois itens, as duas perguntas. Posso fazer essa altura de outra, ou melhor, esse tempo de outra forma? Pode. Você poderia calcular primeiro ele, por sinal. Olha, você poderia usar essa expressão aqui, ó. Você tem a altura, colocaria aqui, tem a gravidade, que é 10 sobre 2t ao quadrado. E aí depois ia encontrar a raiz quadrada desse produto aqui, estava resolvido. Dá exatamente o mesmo valor. Faça como exercício, tá bom? Vamos mais um aqui. Questão número 3 vai dizer o seguinte. Dois corpos de massas idênticas, M1 e M2, sendo M1 maior do que M2, dois corpos de massa distinta, perdão, gente. Não ia dizer como é que são idênticas e um é maior do que o outro. Então, são distintos, M1 maior do que M2, são abandonados de uma certa altura, em um local controlado, de onde se retirou todo o ar presente. Expressa a resistência do ar, isso que ele está dizendo. Em relação ao movimento descrito pelos corpos, assinala a alternativa correta. Vamos lá. O que eu sei? Eu sei que M1 é maior que M2. Lembrando de Galileu, a velocidade de queda não depende das massas. Então, por ter massa diferente, não vai interferir na velocidade de queda e nem no tempo. Se gastaram 10 segundos para chegar, chega os dois de 10 segundos. Depende das massas, e um é maior do que o outro.
a velocidade com que chega também são iguais. Então vamos lá, vamos analisar. O corpo de massa M1 chega ao chão antes do corpo de massa M2. Antes? Não, acabamos de dizer que eles chegam ao mesmo tempo, de acordo com Galileu. O peso de dois corpos é igual. Gente, peso é o produto entre massa e aceleração da gravidade. A gravidade dos dois são iguais, mas a massa são diferentes. Portanto, esses pesos vão ser diferentes. Não são iguais, são diferentes. A aceleração sofrida pelos dois são iguais. Correto. Certinho. Por quê? Qual é a aceleração que interfere sobre eles? Ou seja, que age sobre eles? A aceleração da gravidade, que faz os dois caírem juntos. A velocidade que um corpo de massa M1 chega ao chão é maior. Já discutimos isso. As velocidades de queda são iguais. Portanto, gente, correto só está a 3. No nosso caso aqui, letra C. Ok, pessoal? Tchau, tchau. Até a próxima.